Olá, meu nome é Matheus e nessa videoaula eu vou trazer uma resolução do exercício 3 do livro do Hibbeler sobre a determinação dos esforços cortantes, dos esforços normais, da treliça. Bom, nessa configuração que nós temos uma treliça, Nessa treliça nós temos os seguintes vinculações, temos um apoio móvel no ponto A e um apoio fixo no ponto B, e uma carga horizontal de 9 kN sendo aplicadas ao ponto D. Bom, como nós temos um apoio do primeiro gênero no ponto A, logicamente nós temos uma reação vertical VA. Em B, como temos um apoio de segundo gênero, um apoio fixo, teremos duas reações, uma na vertical e outra na horizontal. Bom, percebe-se o seguinte, que a força de 9 kN sendo aplicada horizontalmente no ponto D, para que haja equilíbrio, HB tem que exercer uma força contrária a 9 kN. Então, se nós utilizamos as equações de equilíbrios, a somatória de forças em x tem que ser igual a zero. Logo, HB mais 9, de forma que isso aqui dê zero. Então, o HB tem que ter a mesma intensidade de 9 kN, porém aplicada aqui a um sentido contrário aos 9 kN. Em relação à somatória das forças verticais, como deve haver uma anulação entre as forças verticais, a gente chega à conclusão de que VA e VB têm que ter sentidos contrários, ou seja, VB e VA deverão ter a mesma intensidade de força. Para encontrar VA ou VB, nós devemos aplicar um momento. Nesse caso, aplicando um momento em B, nós teremos a seguinte configuração. Ao aplicar o momento em B, VB não causa momento no ponto B e nem HB, pois estão passando sobre o ponto. Não tem uma distância entre as forças para que gere aqui um binário, uma rotação. Dessa forma, VA gera um momento em relação ao ponto B. Esse momento que é causado em relação ao ponto B é o momento que ocorre no sentido horário, Então, por isso entrando aqui com valor negativo, menos VA vezes 3. E como 9, que é a força horizontal, causa um momento em relação ao ponto B anti-horário, a gente percebe que o momento anti-horário fica positivo. Então, 9 vezes 4 dividido por 3, VA será 12 kN. Dessa forma, VA corresponde a 12 kN, VB também a 12 kN e HB a 9. Agora, para que a gente determine as forças nas barras, a D, DC, BC, as 5 barras aqui formadas que formam nossa treliça, nós deveremos recorrer então ao método dos nós. Então, primeiramente, vamos equilibrar o nó B. O nó B ele tem a força VB, no sentido na direção vertical, no sentido para baixo. Tem uma força VCB no sentido vertical para cima, porque como o VB está fazendo uma força para baixo, para que haja equilíbrio em relação a Y, essa setinha a força deve ser apontada para cima. E aqui em B, em X, a mesma situação. Então, fazendo uma somatória de forças em X, logicamente, a força de FAB deverá ser igual a HB. Então, será de 9. 9 kN de tração. Por que tração? Pois a força está saindo do nó. Em Y, a força em CB deve ser contrária a VB. Então, logicamente, terão o mesmo valor. E aqui o valor será de 12 kilonewtons, porque deve corresponder ao valor de VB e é para cima, ou seja, para cima saindo do nó, Saindo do nó é tração. O nó A. O nó A nós já teremos uma componente aqui, Porque nós temos uma força inclinada, que é a força FCA. E essa força FCA, aqui eu utilizei uma semelhança de triângulos para determinar aqui, Nesse caso, como o nosso ângulo lá
que é o nosso triângulo retângulo, é formado pelos lados 3, 4 e uma hipotenusa em 5, fazendo uma semelhança de triângulo, a gente encontra que a força horizontal vai ser FCA vezes 4 sobre 5, né? Usando uma semelhança de triângulos aqui. Que no caso aqui seria o nosso seno, né? Que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então isso aqui seria o nosso seno, 4 sobre 5. O seno desse ângulo. E em relação ao cosseno desse ângulo, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, 3 sobre 5. Então, ok. Nós temos essa força para baixo, essa força aqui sendo aplicada também ao nó, e a força de FAB, né? Então, como a força de FAB surge nesse corpo, nesse caso, a gente já sabe que FAB é uma tração, né? Então, logicamente, essa força aqui, FCA, terá que ser de compressão, porque ela é a única que vai gerar uma componente em X que possa anular FAB. Então, dessa forma, quando a gente faz a somatória de forças em X igual a zero, a gente sabe que menos FCA de 3 sobre 5 vai ser igual ao FAB, tá? Aqui está AD, mas é AB. Então, seria 15 kN de compressão. Já que está entrando no nó, né, a seta do FCA. Agora, calculando aqui o FCB, né? O FCB, está errado, aqui teria que ser FCB. FCB seria quanto? Seria 0. Né? Por quê? Porque não é que ele seria 0. É que o FCA vezes 4 sobre 5, ele tem uma anulação em relação ao FB. O FB, ele dá o valor igual ao FCA vezes 4 sobre 5, o que leva à conclusão de que FCB seja 0. E no nó D, a gente encontra que o FDC terá que ser 9 kN. Resumindo, então, nós teremos essa configuração. Ó. Nós teremos a força AB de 9 kN, 9 kN sofrendo tração, FCB é a força de tração aqui, 12 kN. E nós temos uma tração também em FDC e uma compressão na diagonal de menos 15 kN. Enquanto a barra AD, né, que no caso seria o AD nosso, ela tem um valor de 0, tá? Que é AD, seria a barra AD 0. Então a gente chega aqui nessa configuração final.